Olá, boa noite. Quinta-feira, 28 de agosto. Agosto não, gente, maio, desculpa. Maio. 28 de maio, né? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma oração para energizar o nosso planeta. Sempre bom ver os nominhos entrando assim, pessoas queridas que a gente está sempre junto no dia a dia e agora já há 2 meses sem poder ter aquele tete a tete, mas pelo menos a gente troca as ideias assim pela internet, né? Ainda bem que nós temos essa ferramenta maravilhosa que tanto nos ajuda, né? E então já trouxeram a água para fluidificar, já estão relaxando, deixando os problemas de lado. Vamos fazendo aquele contato, primeiro aquele relaxamento, vamos fazer aquele exercício de respirar profundamente, colocando coisas muito boas dentro de nós, soltando lentamente, tirando todas as nossas mágoas. A gente sabe que esses sentimentos negativos geram coisas ruins, então a gente precisa estar com sentimentos positivos, aí vai nos ajudar inclusive na nossa imunidade, e nos dias de hoje estar bem, com a cabeça bem e o corpo bem são, faz toda a diferença, né? E como a gente sabe que tem esse vírus por aí, a imunidade alta ajuda muito e faz com que o nosso corpo tenha força para lutar e não deixar esse vírus entrar e acabar nos prejudicando, né? Então, relaxando profundamente, soltando toda essa energia, tirando as coisas ruins, colocando coisas positivas, bons sentimentos, amor, fraternidade. E vamos começar a pensar em Deus. Vamos nos ligar com o nosso Pai Divino na nossa intimidade, o princípio sagrado de tudo e de todos. Quando nós falamos princípio sagrado, porque realmente é o princípio, né? Deus é o início de tudo. Antes dele não existia nada, porém ele sempre existiu. Tudo gira em torno dele e tudo acontece dentro dele. E aquilo que ele determinou para cada humanidade, para a evolução, acontece da forma que foi determinado. Homem nenhum altera aquilo que Deus determinou. Nós podemos até prejudicar a nossa caminhada para chegar nesse ponto, mas nós temos de chegar nesse ponto. Ninguém daqui vai ser eternamente um espírito negativo. Nós vamos ser espíritos negativos, espíritos aprendizes, espíritos com mais evolução e vamos atingir um grau de cristificação. Isso é público e notório, não existe aquilo, não vão chegar. E um dia todos nós vamos retornar a ser Deus em Deus. Claro que esse caminho pode ser mais fácil ou mais difícil, depende de nós e depende da humanidade que nós pertencemos e como nós agimos em relação a isso. Quando Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás e mostrou como é viver as leis, como é amar ao próximo, como é mostrar como você vive cada item da lei, como você se comporta
perante você mesmo, perante o Pai, perante o próximo, né? Se nós tivéssemos seguido o seu exemplo, hoje a nossa evolução, a saída da adolescência para entrar para a maturidade seria muito mais forte, seria muito mais fácil, seria muito mais tranquila, né? Ao passo que nós estamos ainda com uma humanidade, em termos de conhecimentos espirituais, extremamente infantilizada, achando que precisa pedir ajuda para os outros encarnados, que tem de fazer reverências, que tem de pagar promessas. E Deus, o que Ele pede é consciência. Deus pede a inteligência, que é o dom que Ele deu para cada filho seu, para trabalhar com a inteligência, com o conhecimento. E a humanidade ainda está totalmente perdida nesse sentido. Os filhos de Deus têm inteligência, mas eles usam de uma maneira errada, usando subterfúgios, querendo benefícios próprios, esquecendo que o irmão do lado é um irmão, é outro filho de Deus. Então, é isso que nós temos de começar a mudar. Por isso que para nós essa mudança está sendo tão difícil e vai ser muito mais difícil, porque a perda de valores que para a gente, para a humanidade, eu falo gente como humanidade, as perdas dos valores que a humanidade acham que eram incontestáveis vão descobrir que são todas contestáveis, né? Porque o valor real não é o rostinho ou a capacidade e a conta bancária. O valor real é aquilo que está dentro de você, é aquilo que você emana, é aquela energia que você passa para o próximo, é aquele olhar carinhoso, aquele sorriso de amoroso, é aquela palavra amiga, é aquele ensinamento, né? São as qualidades de que tenha certeza que o Pai está dentro de nós e Ele a tudo provê o que a gente está precisando. Então, aquilo que é melhor para a nossa humanidade, Ele nos dá. É que a gente muitas vezes não aceita. E quando a gente luta contra o que tem de ser, a gente acaba sofrendo. E sofre pesado, né? Então, vamos entender realmente a divina finalidade de cada um de nós. E a primeira coisa que a gente tem de entender é a reencarnação. A gente não faz tudo em uma vida só. A gente não é a primeira vida que a gente tem na Terra e não vai ser a última. E nós temos ainda muito a aprender e muito a encarnar e desencarnar. Então, quando a gente tem noção que nós na Terra é extremamente passageiro e que a nossa vida como espírito, que somos eternos, é infinita, a gente começa a dar mais valor a cada momento e a cada atitude que a gente faz aqui. Porque a gente fala o que a gente vai fazer, a gente vai responder, bem ou mal, mas a gente responde, né? Então, é aquilo de olhar, de pensar, de refletir e fazer o seu melhor. Mas também eu não posso fazer uma coisa que eu não tenho capacidade. Eu quero amar incondicionalmente. Eu ainda não estou preparada para isso. Então eu também tenho de ter a inteligência suficiente de entender que eu ainda não sou esse espírito tão evoluído e tão desprendido. Então eu vou fazer aquilo que eu posso fazer, dentro do meu limite. É isso que o Pai espera da gente, Ele não espera mais. Ele não quer que a gente faça uma coisa que a gente não tem capacidade. Mas infelizmente essa humanidade tem feito coisas muito abaixo, muito aquém da capacidade dela. E é isso que a gente tem de mudar. É isso que a gente tem de parar e pensar, né? Então, pensando no nosso Pai com essa grandiosa essência divina que Ele é,
e com toda aquela capacidade de amor incondicional, mas não é o amor que a gente entende, é o amor vertical, é aquele amor que tudo dá e sabe que vai retornar o seu filho no completo desabrochamento das latentes virtudes, né? Então, vamos pensar em Deus, nessa essência divina, nessa forma grandiosa que cada um pode entender. Pensamos nos nossos irmãos cristificados, que são os representantes do Pai, que vibram na mesma frequência, que são aqueles que atuam em nome de Deus, com o intuito de ajudar, de evoluir, de preparar humanidades, de tirar humanidades de um local para o outro quando necessário para a evolução, para o aprendizado. São os construtores do nosso universo. Vamos pensar em todos os trabalhadores em prol do bem e do bom. Todas as legiões angélicas, todos os trabalhadores, mensageria divina, médica, socorrista, pretos velhos, índios, hindus e caboclos, em nossos guias, entes queridos, amigos e conhecidos de jornada evolutiva. Agradecendo a Deus essa oportunidade maravilhosa de trabalho que Ele tem nos dado, para orar para os outros, no meio dos outros, para energizar o nosso planeta e, consequentemente, energizar a todos nós. E assim também nós nos unimos em mente e coração em prol do bem e do bom. Com a graça de Deus, o trabalho está iniciado. Eu já vi que tem bastante mediunidades aqui, deixo ler. A Simone, nosso cardíaco, recebeu uma pedra azulada. Foram entregues apostilas para cada um de nós. A Paula, estão harmonizando os nossos chakras para nos ajudar o equilíbrio e assim aumentar a nossa imunidade. A Simone, a partir de cada um de nós foram traçadas várias trilhas, cada uma de uma cor, em uma direção. A Simone, muitos índios desencarnados intuindo o cientista. Ivanir, sinto com a oração a minha alma confortada pela mensageria divina. A Mônica Machado, muita limpeza com a cor verde. Em seguida, uma fusão de cores verde e roxo. Graças a Deus. Vamos agora à oração do princípio sagrado. É a oração ao princípio sagrado, desculpe. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinito são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dá-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poderes sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Vamos continuar o nosso estudo, né? Do livro Bezerra de Menezes e Narrativa Iniciática, e nós estamos no extrato doutrinário no item Lei de Hierarquia. Também é um item bem grande, eu vou dividir em 3 partes, né? Então é na página 79, 80 e 81, tá? Então vamos começar. Lei de Hierarquia.
Dela ninguém se desligará, porque a evolução é lei comum. Abrange a tudo e a todos. Cumpre saber que é para cima e para a frente que se deve marchar. Entretanto, através do mediunismo, por mal compreender certas leis, é grande o número dos que se usam ou se empregam mal, procurando ligações com os planos inferiores. Nem sempre para atrair seus elementos ao conhecimento e ao cultivo da lei de Deus ou do exemplo vivo do Cristo. Se é certo que para cada trabalhador há o seu trabalho e para cada trabalho o seu trabalhador, muito mais certo é que a lei de Deus nunca passará, e tanto mais a moral e o amor representarão maior soma de responsabilidades. Quanto mais o Filho de Deus se entregar ao cultivo da revelação, quem mais conhece e emprega leis, tanto mais se faz responsável. Cogitar de cultivos mediúnicos corresponde, portanto, a aumentar a soma das responsabilidades. Eu tenho mais um parágrafo para ler, mas eu vou só comentar aqui. Essa parte é bastante interessante, porque as mediunidades é para nos chamar a atenção, para desabrochar o nosso Deus interno, para melhorar o nosso amor, a nossa consciência, a nossa ligação com a espiritualidade, o nosso contato interno com o nosso Pai Divino, né? E aí existem, quem é médium, é médium. O vidente enxerga em qualquer lugar, né? Só que depende da vibração dele aonde ele vai plugar. Então, o certo é esse trabalho é para você trabalhar em nome de Deus, né? É por isso que a gente sempre fala com as graças de Deus. É imitar o que Jesus fez, imitar o que Moisés fez, porque eles trabalharam a encarnação inteira deles com dons mediúnicos, em contato com os bons espíritos, né? Então, agora você trabalhar, usar esses dons que Deus te deu para orar para os outros, para ajudar o próximo em nome dele, para desejos exclusos, se plugando com mundos inferiores, usando para prejudicar outros espíritos, isso você responde e responde muito feio, né? Você responde perante a justiça divina e aí a dor não é fácil. Isso é muito importante a gente entender, né? E aí cabe a cada um de nós saber o que nós temos de fazer, o certo e o errado. Como também aqueles que recebem os dons, foi todo preparado para ajudar o próximo e no lugar de ajudar o próximo fica quietinho. Eu tenho medo de ser médium. E aí não usa seus dons, não ajuda, não doa ectoplasma, não doa eletromagnetismo, né? Não aprende e aqueles que deveriam aprender com você acabam não aprendendo, né? Então, a moral e o amor é a base do bom trabalho espiritual, né? Então, o cultivo da revelação é, na verdade, um ato de amor. É um ato de amor para com o nosso Pai e para com os filhos deles, que são os nossos irmãos. Então, usar a revelação dignamente é a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer, né? Claro que a gente tem de viver normal, tudo aquilo, né? Esquecer que nós estamos na carne não é verdade. A gente tem de trabalhar, ganhar o nosso pão, ter a nossa vida e doar um tempo para o bom cultivo da revelação, orando para os outros no meio dos outros. Continuando o outro parágrafo. Não nos enviaram a fim de falar aos religiosos do mundo. Mandaram falar a linguagem da moral, do amor e da revelação, sem pensar sequer nos interesses subalternos, quer seja dos senhores de credos, quer seja dos escravos de fanatismos sectários.
Desde remotos dias, bem sabes, a mediunidade vem estando entre os homens encarnados e desencarnados, vem prestando o seu trabalho informativo. E se alguns a fizeram parecer sectária, aqui estamos para dizer que ela mesma jamais o foi, não é e nunca será. Seja fiel o trabalhador e verá que a ferramenta é de todo cheia de lei, de graça e de verdade, né? A gente tem de usar ela com respeito, com responsabilidade, né? Com muito amor, sem vaidade ou orgulho, porque os dons mediúnicos são os nossos instrumentos que nós recebemos para trabalhar em nome de Deus. Então, quem sou eu ou qualquer um outro que vai se achar melhor por causa disso? Não pode. Os dons são de Deus e eles nos deram para que nós sejamos as ferramentas dele. Então, olha a responsabilidade que cada filho de Deus tem. E não usar os dons quando recebeu para isso, vai responder. Com certeza que vai. Porque imagine quantos desencarnados estão perdidos aqui na nossa faixa. Muitos. Né? Andando, vagando, achando que estão encarnados, outros que tomam sustos descobrem que estão desencarnados. E aí, a gente com as nossas orações, com as nossas ligações, a gente está ajudando o próximo. Sem saber, mas num bom trabalho, quando a gente está fazendo as nossas orações, o material é retirado, ectoplasmático, eletromagnético, as socorristas, os pretos velhos usam, os médicos usam, mensageria usa, eles pegam esses materiais, a iluminação, o amor que é doado, aquele sentimento que a gente consegue emanar, muitos espíritos que estão perdidos acabam se sentindo, quebram um pouco a raiva, o rancor que eles têm, aí as socorristas e os pretos velhos conseguem chegar junto, pegar, levar, ajudar. Esse é o trabalho. Indifere quantos a gente ajuda em nome de Deus e ponto. Né? Então a lei de hierarquia é aquele que recebeu tem de usar. E quanto mais a gente sabe, mais a gente é responsável. É muito mais cobrado. Certo? Então, com a graça de Deus, amanhã a gente continua e no sábado também. Aí a gente termina esse item, certo? Vamos continuar o nosso trabalho. Deixa eu ver aqui que eu vi que teve algumas... Verde e roxo... Religiosos de vários segmentos se reunindo em a nossa oração. A Simone colocou isso. A Mônica vermelha em movimento parecendo uma névoa. A Judite, irmãos de muitos planos de desencarnados ouvindo a lição, graças a Deus. A Simone, o corredor de vários hospitais sendo limpos com jatos de espuma branca. A Silvia, estão mostrando um grande hospital espiritual só que ao invés de cama simples, elas são fechadas como se fossem incubadoras e mostram o duplo de muitos encarnados levados para esse local, onde são tratados e fortalecidos. A Simone, diariamente durante nossa oração é feito o recolhimento de muitos irmãos. A Thaís, o médium tem que estudar a doutrina também para filtrar as mensagens corretamente e com sabedoria. Exatamente. Então, continuando aqui o nosso trabalho, nós vamos fazer a oração da fluidificação da água hoje. Vamos pedir assim que todas as águas do planeta sejam fluidificadas, as das nossas casas, os copos, jarras e todas as águas do planeta, inclusive aquelas que estão em cada
ser vivente, e aquelas que estão no astral, porque a água é quintessenciada também. Ela é encontrada na espiritualidade. Vamos pedir essa oração. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para que as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforço no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus que envie o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros que deem de graça ou de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga reconhecimento, agradeço a Deus, as legiões angélicas e socorristas, e ao meu espírito guia ou anjo guardião. Graças a Deus. Então, com a fluidificação da água, todas as águas do planeta fluidificadas. E agora vamos nos unir com os nossos irmãos pretos velhos, índios, os caboclos. Vamos pedir uma bênção nas nossas casas, que eles passem pelas nossas casas, façam as devidas limpezas e proteções. Se houver pessoas doentes, que os médicos venham atuar. Se houver pessoas necessitadas de sentimentos, com problemas nesse sentido, as socorristas. Se houver espíritos perdidos dentro da casa, que desencarnaram da família, ou espíritos que estão lá encostados, se for possível retirar, que sejam retirados. Vamos fazer esse trabalho nas nossas casas, nas casas dos nossos entes queridos e pedindo a Deus na casa de todos os nossos irmãos espirituais, habitantes do planeta Terra. Vamos estender nossos pedidos para as ruas, para os locais públicos, comerciais. Vamos pedir muitas bênçãos divinas para toda a natureza do nosso planeta. Que ela floresça cada vez mais bonita e gere aquela energia linda que ela sempre gera quando ela recebe a luz do sol. Vamos pedir a Deus que as legiões angélicas, comandadas pelos médicos, façam aquele trabalho maravilhoso nos hospitais, que os pretos velhos façam as limpezas e as socorristas vão lá ajudar, que possam ser retirados espíritos desencarnados que estão nesses locais, dando uma melhora em todo o ambiente. Porque, como a gente já falou antes, estar bem conectado, estar feliz ajuda muito no nosso corpo físico, melhora a nossa proteção e a nossa imunidade.
E nesse momento, como a gente já disse no começo do trabalho, imunidade é muito importante. Quanto melhor conectados, mais tranquilos estivermos, nosso estado físico como um todo estará melhor. E para concluir esse trabalho junto com a Legião Médica, uma bênção muito grande a todos os trabalhadores ligados à medicina, que tenham todas as intuições e recebam as melhores informações para ajudar o próximo nesse momento. E uma bênção divina a todos os doentes. Vamos pedir uma bênção para os nossos irmãos que desencarnaram, que eles consigam entender que já terminou a etapa da carne e consigam seguir o seu caminho, que aceitem serem acompanhados pelas socorristas e os pretos velhos. E vamos pedir uma bênção divina a todas as crianças que estão encarnando no momento, que encarnaram, estão encarnando e que irão encarnar nesse período, e que muitas vêm com projetos bem específicos para fazer aqui no planeta, que eles consigam atingir a finalidade. E agora nós vamos nos elevar para encontrar aqueles nossos irmãos e fazer a energia do nosso planeta, né? A energização do nosso planeta. Então vamos nos ligar a Deus, aos nossos irmãos maravilhosos que fazem esse trabalho de energização diuturnamente, sempre trabalhando em prol do bem e do bom da nossa humanidade. Primeira coisa que nós iremos fazer é energizar o planeta como um todo, como se todas as nossas energias fossem focadas até o centro do planeta e de lá explosões divinas saíssem atingindo todos os cantos do nosso planeta, atingindo o reino mineral, o reino vegetal e animal, atingindo todas as faixas espirituais, e consequentemente a todos os habitantes do planeta Terra, toda a população planetária de encarnados e principalmente desencarnados. População, nós somos 7 bilhões, né? E a população é para aproximadamente 70, né? Então, 70, 80. Então, é uma população bem grande de espíritos aqui do nosso planeta. Vamos pegar todos os nossos irmãos que têm pessoas que estão abaixo deles, que dirigem pessoas, sejam no micro, sejam no macro, sejam industriais, grandes empresários, pequenos empresários, políticos, banqueiros. São pessoas que mexem com o todo, com a população planetária. Vamos pedir bênçãos para essas pessoas, para atuar muito no cardíaco e no mental, para que sejam mais altruístas e menos egoístas, que pensem no todo. Tentar colocar na cabeça desses espíritos que o planeta Terra é um ser vivo único. Quem colocou fronteira foram os homens.
Jamais a espiritualidade, jamais foi feito assim. Nós temos a fronteira do mar, mas nós não existe diferença. Nós somos uma única raça, a raça terráquea. Nós somos do planeta Terra. E é isso que o homem tem de entender. Então vamos jogar muito amor para essas pessoas que comandam o planeta das mais diversas formas, para que elas entendam que todos nós somos um só, somos todos iguais. Fomos forjados no mesmo planeta, usamos a mesma matéria, encarnamos e desencarnamos, mas usamos a matéria da Terra. Parte material é da Terra. Inclusive a nossa proporção é a mesma proporção do planeta Terra. Nós somos microplanetinhas. Aqui. A Cíntia pôde acompanhar a espada da justiça brilhantíssima dentro de um hospital. Vi alguns bebês, as casas de todos que estão em oração foram limpando com ervas, graças a Deus. Vi também cores rosa e roxa envolvendo o planeta Terra. Vi caindo gotas douradas em hospitais e também na casa de muitos irmãos, graças a Deus. A Simone, intensa chuva de cristais brancos no planeta. A Mônica, enquanto vibramos pelo planeta, vi muita cor roxa. A Simone, planeta envolto em cor violeta. A Nilceia, graças a Deus, obrigado por suas lições, aprendo muito com suas explicações. Né? Todos nós aprendemos. A espiritualidade atua muito em cima de todos nós. E agora, aquele momento daquela união de irmãos, vamos nos abraçar forte com todos esses espíritos que estão ao redor do planeta e vamos jogar todos os sentimentos que a gente puder em prol do bem e do bom para a nossa civilização planetária. Divino Salmo. Deus é minha origem divina, sua impoluta justiça é meu escudo. Seus divinos dons constituem minha divina graça. Seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. Suas verdades são minhas verdades, filho que sou. Seu amor constitui minha tarefa santificante. Suas divinas virtudes são virtudes do filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a minha. E agora, cada um voltando para o aconchego dos seus lares, que nesses últimos 2 meses tem sido realmente o nosso porto seguro, né? Então, vamos todos voltando, vamos agradecendo a todos os nossos irmãos espirituais que tanto nos ajudaram para a execução desse trabalho. Agradecemos as legiões angélicas, agradecemos aos nossos irmãos mais velhos, esses espíritos cristificados, e vamos agradecer ao nosso Pai, ao princípio sagrado de tudo e de todos.
O Alex, fomos convidados em dupla a um banho de cachoeira maravilhoso. A gratidão é por todos nós temos de agradecer a possibilidade de aprendizado e sempre, né? Graças a Deus, isso o Zé Carlos Sampaio colocou. A Silvia, um tornado de luz rosa passando por todo o planeta, transmutando muitos sentimentos de tristeza em alegria. A Letícia viu uma dimensão linda alaranjada e com um ar muito suave. Gratidão sempre, a Miriam colocou. Graças a Deus, graças a Deus. A Ivani, no final, vi muita luz branca com as graças de Deus. E muitas graças a Deus. Amanhã, às 2h30, a Érica e o Jorge, no Divinismo, vão fazer o Instagram também, Oração pelo Planeta. Amanhã à noite, nós estaremos aqui às 20 horas no Divinismo Perdizes, né? E no domingo, não esqueçam que vai ser no Zoom às 20 horas, né? Quem vai dirigir esse domingo o trabalho do Zoom vai ser a Débora, tá bom? Então, depois vai ser passado aquele código de acesso. Quem não está nos nossos grupos, por favor, coloquem aqui do lado, quando vocês entram daquela setinha, põe ali o telefone que a gente depois manda para vocês também, o número do WhatsApp, tá ok? Então, agradecendo muito a oportunidade, esperando novas oportunidades de trabalho que serão amanhã, com a graça de Deus. A oração de hoje está encerrada. Muito obrigada, graças a Deus. Por estarmos juntos, graças a Deus, Roseli. Obrigadão a todos, gente. Boa noite a todos juntos em oração. Lá da Estônia, agora aqui começa o frio, aí fica um pouco mais quente, né? Eu que agradeço a oportunidade, porque juntos fazemos a diferença. Muita diferença, gente. Tchau. Boa noite. Muito obrigada. Até amanhã.